Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Amém? Abram suas Bíblias, acompanhem a leitura. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e toda a maledicência. O que é para nós deixarmos? Toda a malícia. Amados, o que é essa malícia? Muitas vezes, essa malícia, ela está de muitas formas, em muitos lugares, e muitas vezes através das brincadeiras. Então, um brinca com o outro, né? E às vezes leva a conversa para o lado da malícia. Então, o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Para deixarmos toda a malícia. Amém? Então, diga aí para o seu irmão: meu irmão, larga a malícia, não seja amigo dela. Todo o engano. Amém, irmãos? Não use de engano. Muitas vezes, tem pessoas aqui, eu acredito que muitos já tiveram, por exemplo, brincadeiras, também brincadeiras. A própria Bíblia, eu não me lembro agora em que versículo que é, mas a própria palavra diz assim, que você nunca deve falar uma coisa com uma pessoa e depois chegar nela e falar assim: é brincadeirinha, estava brincando. Isto é engano. Não use de engano. Não é, irmãos? Quando é que o mundo usa muito engano? No dia 1º de abril. O mundo não anda? Provérbios 26, 19. Como é que está escrito aí? Assim é o homem que engana o seu próximo. E diz o que? Fiz isso por brincadeira, estava brincando. A Bíblia, diga isso para o seu irmão, a Bíblia condena. Então, amados, diz assim, cutuca o seu irmão, nem por brincadeira. Pare de brincar. Irmãos, pare de brincadeira. Brinca não. Então, aquele que usa de engano é aquele que fica com esses tipos, ó, é brincadeirinha, né? Certo? Não use essas brincadeiras. E o que mais? E fingimento. O que
que seria esses fingimentos? Tudo que a pessoa faz, certo? Tem pessoas que fingem que está com dor. Estou com uma dor de cabeça. Olha, é fingimento, está fingindo que está com dor de cabeça, coisa nenhuma. Outros fingem que está dormindo. Quem aqui já fingiu que está dormindo? A pessoa chama. Está dormindo nada. O Senhor diz para você não fingir. Amém, irmãos? Não use de fingimentos. Seja você mesmo. Amém? Não fique com fingimento. Às vezes querendo chamar a atenção, né? E invejas. O que é inveja? É desejar aquilo que é do outro. Amém? E tem crente que diz: eu estou com uma inveja tão santa. Existe inveja santa, irmãos? Existe inveja santa? Diga assim para o seu irmão: a inveja é demoníaca. Se o teu irmão está crescendo, se o teu irmão está progredindo, louve ao Senhor por isso. A Bíblia diz assim: não atente para a prosperidade do ímpio, porque tudo perecerá. Amém? E tem pessoas que falam assim: aquele fulano lá nem crente é, ele faz tudo errado. E olha lá, tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo. Você já ouviu pessoas fazer isso? Falar isso? Já viu pessoas falar isso? E eu estou aqui, sou crente, e estou aqui, passando aí o mau perrengue. Sabe por que você está passando perrengue? Porque você está preocupando mais com os outros. Quem se preocupa com os outros não tem tempo de fazer nada para si. Você entendeu, não? Quem olha para a janela do vizinho não consegue enxergar a sujeira que está no seu sofá. Sabe quando você vai crescer? Diga assim para o seu irmão: sabe quando você vai crescer? Quando você começar a buscar em Deus e olhar só para você. Viu? Olha só para você. Tem pessoas que pegam um versículo isolado e vivem aquele versículo. Paulo disse assim: não atenteis somente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Aí acha que aí está certo. Opa, vou viver essa situação aqui na Bíblia. Eu não vou pensar só no que é meu, vou pensar também no que é dos outros. Só que ali a palavra está dizendo exatamente ao contrário. Ela está dizendo: olha, não se preocupe só com você, tá certo? Se preocupe com o seu amigo. Ele está dizendo para mim me preocupar com o meu amigo, não é para ter inveja dele. Amém, irmãos? É diferente. Amém? E toda olha para o seu irmão e fala: toda maledicência. Você já prestou atenção que tem pessoas que, quando se juntam para conversar, não conseguem conversar sobre a sua própria vida, só conseguem conversar sobre a vida dos outros? Você viu a fulana? Mas também ela anda fazendo não sei o que, ela anda fazendo não sei o que lá, e aquele outro lá também, e não sei o que, e passa o tempo inteiro só na maledicência. Não consegue trocar 2, 3 palavras
sem falar dos outros. Olha para o seu irmão e fala assim: você é assim. Se for, fala, se for, aceite a Jesus hoje, porque Ele transforma a sua vida. Amém? Vamos lá para o versículo seguinte. Desejai, olha lá, irmãos, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite ó, desejai como meninos recém-nascidos. Irmãos, o recém-nascido, ele aprende, a primeira coisa que ele aprende a fazer é chorar para mamar. Primeira coisa. A criança, com uma semana, ela já sabe chorar para a mãe vir correndo no berço. Ela sabe já chorar por banho e já sabe chorar por fome. Ela descobre sozinha que chorando ela vai ter a presença da mãe. Toda mãe, olha as mães aqui, levanta a mão as mães. Toda vez que o neném chorava, e vocês faziam? Deixavam chorando? Deixava chorando, o que fazia? Corria lá. Aquele é assim. E tem criança que não desaprendeu e continua fazendo a mesma coisa. E tem criança até de 30, 40, 50 anos que ainda continua chorando. Você sabia disso ou não? Tem criança ainda chorando. Tem criança ainda dizendo: eu não vou, eu não faço, eu não vou, eu não faço. Fala assim: filho, vai lá, faz isso com a mamãe. Eu não vou, não vou, não vou. Vai lá. Está chorando aí, feito criança. Mas o Senhor está dizendo que é para você sair desse estágio, vem? E buscar leite espiritual. Sai do estágio do material e vai agora para o leite espiritual. Deseje o leite espiritual, deseje a presença espiritual. Agora comece a chorar como criança recém-nascida, para que o Deus possa estar do lado do seu berço. Deus, eu preciso da tua presença. Deus, eu preciso. Chore igual uma criança, a fim por ele. Irmãos, toda vez que você chora pela presença de Deus, você cresce. Toda vez que você chora pela presença de Deus, você cresce. Por quê? É através da presença de Deus que nós vamos crescendo no mundo espiritual. Aquele que se afasta da presença de Deus, ele vai estacionar. Ele não vai crescer. Ele não vai ter aquilo que Deus tem para ele. Vai estar lá, mas ele não vai ter. Ele não reivindica, ele não busca, ele não quer. E eu preciso dizer para Deus: eu quero, eu preciso, eu desejo, eu necessito. Senhor, eu quero, Jesus, receber isso.
E Deus vai derramar. Se é que já provastes. Quantos aqui já provaram a bondade de Deus? No que Deus foi bom para você? Eu vou dizer para você. Você é salvo? Quantos salvos tem? Então, toda vez que você ficar injuriado, lembra que Deus te deu o que é de mais precioso, a salvação. Não jogue, diga assim para o seu irmão, não jogue a tua salvação pela janela. Amados, a coisa mais preciosa que Deus te deu foi a salvação. O Senhor, Ele diz, olha, é melhor que um homem entre cego no reino dos céus, do que com os dois olhos ser lançado no inferno. É melhor que um homem entre no reino dos céus sem um braço, do que com os dois braços ser lançado no inferno. Então o que é mais precioso? Salvação. É nela que eu vou buscar. Ah, pastor, mas eu queria tal coisa na minha vida e eu não consigo. Você não consegue? Olha assim para o seu irmão, dá uma tocadinha nele. Se você não está conseguindo, ou está pedindo errado, ou não está sabendo pedir. Porque a palavra de Deus diz assim: pedistes mal, e é por isso que não recebestes. Por que eu pedi mal? Como que eu estou pedindo mal? Propósito. Para que propósito você quer isso? Às vezes eu vejo determinadas situações acontecendo assim à minha volta, eu vou olhando, eu falando assim, que dificuldade, né? Uma coisa tão simples para Deus fazer, é só esticar a mão e pegar, e às vezes a pessoa fica fazendo isso. Eu conheci um sujeito que ele desejava ser batizado com o Espírito Santo. Um dia ele disse assim para mim: olha, pastor, se Deus quiser me batizar e me der o dom da profecia, eu quero. Mas se Ele não for me dar o dom da profecia, eu não quero ser batizado. Sabe? E ele até hoje não recebeu. Pelo menos do que eu sei, até hoje ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Diga assim para o seu irmão, por quê? Porque propósito errado. O dom do Senhor é dado para o que for útil, e não é para aquilo que eu quero, é para aquilo que Deus quer. Então, se Deus tem propósito na tua vida, se posicione, diga para o seu irmão, se posicione, para que você possa receber, que você possa ser agraciado, agraciada. Veja que em Jerusalém havia muitas virgens, mas Deus escolheu quem? Maria. E quando o Senhor mandou o anjo, ele disse assim: agraciada entre as mulheres. Você foi agraciada, ou seja, você recebeu uma graça.
E o que é graça? Bênção imerecida. Eu não mereço, mas Deus me deu. Isso é graça. Por isso que a salvação é de graça. Eu merecia ser salvo? Pastor, o que eu fazia? Do jeito que eu era, nem sei como é que Deus olhou para mim. Mas Ele olhou. Sabe o que é isso? Graça. Se você lá olhar o livro de Reis, você vai ver: ó rei, se tu achastes graça em mim, me conceda tal coisa. Esdras, quando vai falar com o rei: ó rei, se tu achastes graça em mim. Neemias. Então esta graça, ela precisa ser requerida. Senhor, se tu achastes graça em mim, eu quero no leite espiritual, no leite puro. Eu quero crescer. Diga, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ser agraciado com os dons espirituais. Eu quero ser agraciado com suas bênçãos. Eu quero ser agraciado. Eu quero receber de ti tudo que eu tenho direito. Tudo que eu tenho direito eu quero receber. Mas como que eu vou receber? Como que eu vou receber se eu não peço? Como que eu vou ter se eu não desejo? Como que Deus vai derramar sobre a minha vida se eu estou igual aquela música lá? Estou nem aí, né? Estou nem aí. Estou nem aí. Jó, no capítulo 9, versículo 11, ele diz assim: eis que ele passa por mim e eu não sei. Ele pode passar e eu não vejo. Por quê? Porque Jó estava se preocupando mais com as chagas, o estado dele. E o Senhor não deixava só. Ele passa por mim. Ele passa. Está junto. Ele não te deixa. Porque ele diz na palavra que eu não te deixarei e nem te desampararei. Agora, quantos, muitas vezes, perde tempo com as coisinhas desse mundo, e Deus passa e ele não percebe Deus passando. O Senhor torna a passar e ele não vê. Diga assim para o Senhor: Deus se manifesta nas pequenas coisas. Se você enxergar as pequenas, você vai ver quão grandes coisas Deus tem feito. Teve um filósofo, ele disse assim: durmo, acordo, logo vivo. Certo? Já ouviu essa frase? Logo vivo, estou vivo. Se eu dormi, acordei, estou vivo. Glória a Deus por isso. Estou vivo, estou respirando. Não pago nada pelo ar que respiro. O ar que eu respiro não é da Comgás. O ar que eu respiro não é da Eletropaulo.
Tem mais coisa de graça. A salvação é de graça. As bênçãos de Deus é de graça. Viver na presença de Deus é de graça. Receber as bênçãos de Deus é de graça. Eu não preciso pagar por nada disso. Viver bem com Deus é de graça. Diga assim para o seu irmão: além de ser de graça, é você quem decide se quer ou não viver com Deus. Quando nós, amados, tomamos essa decisão, as coisas acontecem. Vamos lá. E chegando-vos para ele, pedra rejeitada, diga assim, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para Deus, para com Deus, eleita e preciosa. Irmãos, veja, a palavra diz que ele é pedra rejeitada pelos edificadores. Uma pedra rejeitada pelo edificador. Então eu vou fazer aqui um comparativo para que você possa entender essa situação. O Severino, ele é pedreiro, constrói casas, né? Alguns irmãos aqui também sabem fazer esse, tem também, tem conhecimento desse ofício. Vamos supor que você vai lá, compra o material para edificar uma casa, certo? E aí, no meio desse material que vai ser edificada a casa, qual vai ser o principal elemento para se construir a casa? Qual vai ser o principal elemento? Todos eles quase que são de mesma importância, mas eu preciso fazer como se fosse um sanduíche, um recheio. Eu vou colocar o que? Bloco em cima de bloco, certo? Eu vou usar o cimento como liga, para ligar um bloco no outro, mas o principal aí é o bloco, tá certo? Ele é que vai dar o quê? Ele que vai. E Jesus é a pedra, ou seja, o bloco que os edificadores disseram assim: não, esse bloco não presta, não quero esse bloco. Por que foi usado o termo pedra? Porque naquela época usava-se pedras. Os muros eram feitos de pedras, as casas eram feitas de pedra. Era usado pedra e argamassa. Então os edificadores, aqueles que estavam construindo, e quando falo em construir o templo espiritual, tá? Não é um templo agora feito lá, não, o templo espiritual, os edificadores rejeitaram essa pedra. Pedro aqui está somente mencionando, fazendo alusão ao rejeitar da pedra. Então eu não quero construir com pedra, eu não quero usar essa pedra. Então como é que vai ficar essa casa? Como é que vai ser essa casa? Se essa casa não vai ser edificada com pedra, se essa casa não vai ser edificada com estrutura. Então quando fala assim, olha, você precisa edificar,
os edificadores precisam usar pedra, e a pedra para edificar a sua fé é Jesus Cristo. A tua casa tem que ser edificada sobre a pedra Jesus Cristo, e com a pedra Jesus Cristo. Então olha lá, a pedra viva, Jesus, rejeitada, na verdade, rejeitada por quem? Rejeitada por quem? Será que ainda tem pessoas que estão rejeitando essa pedra? Será que ainda tem crente rejeitando essa pedra? Quando eu falo crente, entendemos? É crente que foi batizado, como ceia, mas tem rejeitado essa pedra. Pastor, como que eu tenho rejeitado essa pedra? Com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com a minha forma de agir, com a minha forma de falar. Cada vez que eu faço alguma coisa que não está no padrão do cristianismo, eu estou rejeitando essa pedra. Amém, irmãos? Quer dizer, aquela pedra não faz parte da minha casa. Quer ver um exemplo? Vamos supor que alguém consegue deixar o Wallace nervoso, certo? E quando ele fica nervoso, ele revida tudo, sai esbofeteando, quebrando. Então, na vida dele, na casa dele, ainda falta uma pedra que ele está rejeitando. Senão a tua casa não fica completa. Eu posso já ter aceitado várias situações na minha vida, mas a cada situação na minha vida que ainda não está corrigida é pedra que eu estou rejeitando. Ah, pastor, isso eu não consigo largar. Você está rejeitando a pedra chamada Jesus. Ah, pastor, isso aqui eu não consigo me controlar. Você está rejeitando a pedra chamada Jesus. E você precisa crescer, pegar no leite espiritual para crescer. Mas para com Deus, essa pedra chamada Jesus, ela é eleita e ela é. Vamos lá. Vós também, quais pedras vivas, sois edificado como casa para ser. Você é sacerdote. E como sacerdote tem que aprender. Tem que aprender a ter o caráter, a personalidade, a forma de Cristo. Você entendeu? Se você não tiver o caráter de Cristo, não tiver a personalidade de Cristo, não tiver os pensamentos de Cristo, a tua casa não foi edificada em Cristo. Vocês já viram, por exemplo, aquele conjunto de casinhas que é tudo igual, tudo igualzinho? Por que ela é tudo igualzinho? Porque foi feito pelo mesmo edificador. O mesmo arquiteto que fez, o mesmo arquiteto que desenhou, é o mesmo engenheiro que projetou, que fez e aprovou aquilo lá. Então é um conjunto de casas. Hoje está bastante comum, né? Chega aí num terreno, né? E vê. Aí às vezes o cara compra um outro terreno e fala, vou usar o mesmo padrão. E aí fica aquelas casinhas todas dentro do mesmo padrão.
isso que Cristo quer fazer na tua vida. Ó, aquele sujeito foi edificado por Cristo. Aquele sujeito ali foi projetado por Cristo. Aquele sujeito ali foi desenhado por Cristo. Por isso que ele tem tanta semelhança com Cristo. Você é semelhante a Cristo? A fim de oferecer-lhes sacrifícios aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é esse sacrifício espiritual? Diga assim para o seu irmão: sofrer por amor de Cristo. Sofra o dano por amor a Cristo. Calar a boca por amor a Cristo. Pastor, como que é isso? Te ofender. Ah, opa, Deus te abençoe. Marcos 9, 42. Te ofender. Então aí você pensa assim, vai levar umas 3 na orelha. Aí você fala, por amor a Cristo. Entendeu? Por quê? Me fizeram tal coisa. Por amor a Cristo, cala. Veio fulano aqui que está brincando e esbravejando. Por amor a Cristo, Deus. Por amor a Cristo, para que as pessoas possam ver em você Jesus Cristo. A pessoa vai chegar em você e falar, como é que você aguenta um negócio desse? E aí você vai falar assim, que Deus tem me transformado, porque Deus tem me edificado, porque o construtor espiritual da minha vida tem me moldado, tem me construído. Eu era um vaso complicado, mas ele me quebrou um bocadinho, me fez de novo. Tenho muito ainda a ser mudado, mas nessa parte Deus já suporto, já sei, já tenho controle emocional, já tenho equilíbrio espiritual, já tenho aquilo que Deus vai me dar. Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. Como que você vai mostrar Cristo na sua vida? Frutos do Espírito. Como é que você mostra que Deus não está na tua vida? Os frutos da carne. Se o fruto que está nascendo em ti é fruto da carne, você é carne. Se os frutos que está nascendo em ti é do Espírito, você é Espírito. Por quê? Pelos frutos conhecereis as árvores. Em outro lugar, Paulo diz: vós sois a carta lida e escrita. Eu não preciso que você me diga quem você é só eu olhar para você. Eu não preciso chegar diante da laranjeira e olhar para a laranjeira e falar assim: você é um pé de abacaxi, laranjeira? Se ela pudesse dizer, fala assim: seu burro, você não está vendo? Eu sou laranja. Então eu vou olhar para o fruto e vou dizer: isso aqui é laranja, olha, isso aqui é abacaxi, isso aqui é manga, isso aqui é pera, isso aqui é maçã.
Porque pelo fruto eu conheço a árvore. Então, quando eu olho para você, eu sei que tipo de fruto você é, que tipo de edificação que você está. Vamos lá. Por isso, na Escritura diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, eu não vou me confundir. Eu vou chegar diante de uma árvore e vou ter certeza que aquela árvore é uma macieira. Eu vou ter certeza que aquela árvore é uma laranjeira. Eu vou ter certeza que aquela árvore é uma árvore que produz frutos saborosos. O próprio Jesus disse assim: pode porventura uma fonte de água sair água doce e também sair água amargosa? Será que da mesma fonte pode sair as duas coisas? Ou ela é doce ou é amarga. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Então muitas vezes as pessoas estão ali naquele versículo anterior usando de engano. Usando de engano. Quem aqui já foi na feira? Chegou na banca de laranja lá, perguntou assim para o rapaz: essa laranja é doce? O cara falou: é. De repente ele te dá até uma amostra lá da laranja, mas de repente não é nem daquela banca, da outra banca. Você leva lá uma dúzia de laranja para casa, quando você vai chupar, você fala: ah, meu Deus, isso aqui é um limão? Essa fruta aqui não está. É um limão isso aqui. Fui enganado. Isso aqui dá só para fazer suco. E olha lá ainda. Então é um engano, irmãos. Mas se você estiver debaixo da unção, ligado no Espírito, você não vai ser confundido, você não vai ser enganado. Vamos lá. Assim para vós, os que credes, é a preciosidade, tá certo? Ou seja, se você crê, você foi edificado, você está dentro dos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, bom, você vai ter tudo de bom. A pedra angular, a pedra de esquina, que servia de tropeço, bem, você não vai tropeçar nela, porque você não vai ser confundido, muito pelo contrário, você vai ser edificado nela, bem? Mas olha lá, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina. Por que a principal da esquina? Diga assim para o seu irmão: esquina é lugar de decisão. Você decide se você vai para a esquerda, vai para a direita, ou se você vai em frente. Já notaram isso? Chega no cruzamento, numa esquina, você decide para onde você vai. Se você quer ir para a direita, você pode ir. Pode. Tem rua para ir para a direita? Tem. Tem rua para ir para a esquerda? Tem. Tem rua para ir para a frente? Tem. Olha para o seu irmão, você decide. Por isso que ela foi posta na esquina. Eu estou andando em Jesus, cheguei na esquina, na pedra, eu continuo andando em Jesus? Ou eu vou para a direita? Ou eu vou para a esquerda?
Ou eu saio de Jesus para a direita, ou eu saio de Jesus para a esquerda, ou eu continuo caminhando em Jesus. Vamos lá. E como uma pedra e rocha de. Por que, irmãos? Todo aquele, diga assim, todo aquele que sai da rota, tropeça em palavras, em atos, em decisões, e cai, e sua queda é escândalo. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Não é gostosa a palavra de Deus? Você saiu fora, tropeça nela, a palavra, tropeçou na palavra, ó, sai. Meu, a palavra está dizendo que é assim, meu, você está fazendo ao contrário, você vai, tropeçou, o que cai, o que acontece? Cai. Tropeçou, vai ver o chão de perto. E aí? Olha lá. Porque tropeçam sendo para o que também foram destinados. Ou seja, muitos desobedientes, muitos desobedientes gostariam até de não ser desobedientes, mas a pedra de tropeço foi para que manifeste o que eles são na verdade. Então, olha, tem pessoas que às vezes fazem de tudo para ser e não consegue ser. Eu quero ser crente agora fiel, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero agora andar na presença de Deus, eu quero agora. Toma um pouquinho de cachaça para me dar coragem. Esse vai ser o último cigarro. Eu prometo. Esse é o último. Deus, nunca mais vou voltar a mentir. Essa vai ser a última. Já está mentindo de novo. Já está mentindo agora para Deus que vai ser a última. Não emenda, irmãos. Sabe por quê? Porque a pedra de tropeço ali, ou você anda corretamente ou tropeça. Não há, diga para o seu irmão, não há duas possibilidades. Ou você anda direito ou tropeça. E aí, irmão, aí chega aqui com o nariz tudo arranhado, a testa arrebentada. O que foi isso, irmão? Eu tropecei na pedra. A pedra chamada Jesus, na palavra. Tropecei na palavra, caí e arrebentei. Fiz o que a palavra tinha dito para não fazer. Vamos lá. Mas vós sois a. Quantos eleitos tem aqui? Os que não levantaram a mão, não se sentem eleitos? Vamos lá, quantos eleitos tem aqui? Começou a melhorar. E aí, seu irmão, se liga? Você foi chamado, escolhido. Além de você ser geração eleita, o sacerdócio, a nação, o povo, para que anuncieis
Você é eleito? Você é eleito a proclamar a palavra, para trazer a luz onde tem trevas. É essa a função daquele que é eleito. Casa edificada. Casa edificada pode abrigar, irmãos. Viu? Casa edificada na luz pode abrigar muitas pessoas. Hein? Vamos lá. Vós que outrora nem eres povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Sigo seguindo. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Essa tradução aqui, ela está meio, né? Mas elas combatem o espírito, né? O combate entre a alma, tá certo? Porque o combate é contra a carne e o espírito, não é isso? E aí está contra a alma. Nós não sabemos que a alma, né? Ainda que a palavra de Deus, ela faz, é como uma espada penetrante que faz o quê? Divisão entre a alma e o espírito. Por quê? O próprio Jesus, quando ele estava lá no jardim de Getsemane, ele disse o quê? A minha alma está triste, né? Está angustiada até a morte. Quer dizer, então ele tinha uma tristeza de alma ali, né? Terrível. Você precisava ter que sentar no banquinho da cruz, certo? Lá na cruz do Calvário foi Eli ali, por que me abandonaste? Então ele estava ali, ainda que ele chegou para Pedro e disse assim: Pedro, vai para a espada na barriga, porque você não acha que se eu quisesse, se eu clamasse, você acha que meu pai me mandaria 12 legiões de anjos aqui para me salvar? Mas ele foi lá e falou assim: eu estou angustiado da morte. Os anjos vinham e confortavam ele, né? Então ele sabia daquilo que ele precisava passar, daquilo que ele precisava fazer, mas ele era homem. Naquele momento ele era homem, certo? Ele não estava numa situação assim, né? Então a gente vai vendo isso aí. Vamos lá, 12. Tendo o vosso diminuiu, tendo o vosso o vosso procedimento correto entre os irmãos. Os gentios não tinham parte no Evangelho. Amém? Então, como eles não tinham parte, Pedro mesmo, quando desceu no sol, o Senhor mostrou para ele animais impuros. Ele disse: Senhor, jamais eu vou tocar em animal impuro, comer animal impuro. O Senhor está mandando que eu mate e coma. E Deus dizia para ele: não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Por quê? Porque Deus estava querendo que Pedro fosse o quê? Lá nos gentios, lá em Cornélio. Vai vir 2 homens aí, vai com eles, tá certo? Porque eu tenho uma coisa lá. E ele pegou e foi. Chegando lá, aqueles gentios foram o quê? Batizados com o Espírito Santo. Amém? E Pedro então abriu o entendimento e percebeu que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas.
Então, olha, vamos prestar atenção aqui. Tendo o vosso procedimento correto entre os... Por quê? Porque aquelas pessoas, os gentios aqui, são aqueles que estão se referindo como pessoas fora do Evangelho. Então, se você tiver um procedimento correto, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, verdadeiramente tem correção. Vamos supor o irmão Rodrigo, né? Ele cuida lá no setor lá onde ele trabalha, ele trata lá com pessoas de todo jeito. Vai macumbeiro lá, vai espírita lá, vai tudo que é jeito, tudo que a gente vai lá. Agora não, esse cara aqui é um macumbeiro, deixa aí que eu vou dar umas ferradas nele. Ao invés de pôr óleo no carro dele, eu vou pôr gasolina. O motor dele vai sair daqui turbinado. A primeira esquina ali vai dar um estouro que vai quebrar todas as bielas, né? Aí o cara vai chegar e falar assim: o que você fez no meu carro? Estourou tudo. Vai falar lá com o seu santo lá, ó. Quero nem saber disso aí. Aí o que o cara vai fazer? Ele vai falar: não, você não é crente, não. Crente faz isso. Crente não tem esse comportamento. Quem está de fora conhece mais o comportamento do crente do que o próprio crente. Vocês já viram isso? Crente pode fazer isso? Faz um negócio errado. Aí a pessoa fala assim: crente pode fazer isso? É isso que as pessoas falam? Ó, crente pode tirar assim? Crente pode fazer isso? Quer dizer, as pessoas estão, ó, os holofotes assim, aqui o olho. Certo? Então o que a palavra está dizendo? Todo o vosso procedimento seja o quê? Correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, entenderam ou não? Então, mesmo que a pessoa que você tem que atender, que você tem que servir, seja uma pessoa má, sirva bem. Entendeu? Sirva essa pessoa direitinho. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Vamos lá. Sujeitai-vos. Olha, diga assim para o seu irmão: toda autoridade foi constituída por Deus. O seu chefe, na onde você trabalha, em qualquer lugar que você esteja, foi constituída por Deus. Então, olha para o seu irmão e fala assim: respeite a autoridade que foi colocada sobre você. Viu? Vamos lá. Quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem. Versículo seguinte: porque assim que fazendo o bem, vocês fazendo isso vai o quê? Emudecer, ou seja, vai ficar aquelas pessoas mudas. Eles não vão ter reações para falar nada. Vamos lá. Como livres, amém, irmãos? Eu sou livre. Quantos são livres aqui? Amém. Eu sou livre. Sou tão livre que, como eu sou livre,
eu obedeço para glorificar o nome santo do Senhor. Eu tenho tanta liberdade na minha vida, que eu poderia dizer para você: eu não vou fazer o que você quer, mas porque eu sou livre, eu faço o que você quer para glorificar o Senhor. Entendeu? Vamos lá. Honrai, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai a Deus. Ou seja, a todas as lideranças, honrai. Vemos? Dai honra a quem tem honra. Se alguém foi posto por líder sobre você, honre. Amém?